Então, na ação penal 502, 13, 65, 32, depoimento da senhora Mônica Regina Cunha Moura. De uma forma está sendo captado apenas o áudio aqui, diante do pedido do defensor de não ser gravada a imagem, com base aí na 12.850 também. Senhora Mônica, a senhora foi chamada nesse processo como testemunha, e além disso existe a informação no processo que a senhora celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. É isso mesmo, não é? É isso, é verdade. Senhora Mônica, tanto na condição de testemunha como na condição de ter celebrado esse compromisso, a senhora está aqui obrigada apenas a dizer a verdade. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora responde por um crime equivalente ao falso testemunho, além do que a senhora perde os benefícios desse seu acordo, certo? Ok, certo. Excelência, pela ordem, eu gostaria também de apresentar a contradita, não só pelo fundamento já apresentado anteriormente, que é o fato, com devida vênia, da testemunha ter interesse na versão que está sendo discutida nos autos. Além deste fundamento já apresentado, a denúncia ela é assinada pelo Dr. Diogo Castor de Matos, sendo que a testemunha teve assessoria jurídica do escritório Delivar de Matos, que é também irmão de um dos procuradores que assina a denúncia. Então, agrego este fundamento para apresentar a contradita. Alguma consideração? O Ministério Público não vislumbra nenhum tipo de parcialidade nessa testemunha, prestar depoimento e dizer a verdade dos fatos, como ela já prestou compromisso perante o acordo de colaboração, no momento de firmar o acordo de colaboração, já homologado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Então, reiterando aqui o que foi colocado anteriormente também, a 12.850 ela é clara, expressa no sentido de que quem assina acordo de colaboração tem que depor como testemunha e sob compromisso de dizer a verdade. Então, a pretensão da defesa me parece que ela contraria a letra expressa da lei. De todo modo, isso não impede que seja questionada a credibilidade. No que se refere à questão de um suposto relação entre advogado e o procurador, eu não vejo nexo com contradita. A defesa, se quiser, que apresente algum questionamento e esclareça qual que é a relevância jurídica disso para esse processo. Mas quanto ao depoimento, não vejo relação. Certo? Então, senhora Mônica, superadas essas questões, mais uma vez eu reitero à senhora o seu compromisso de dizer verdade aqui nesse processo. Também vou colocar claro para a senhora que o que interessa aqui à justiça é a verdade. A senhora não está aqui nem para confirmar a acusação, nem para confirmar uma tese da defesa. O juiz só quer saber da verdade dos fatos, certo? Certo. Então a senhora não deve aí exagerar, a senhora não deve também excluir nada que seja do seu conhecimento. Se a senhora não souber algo que lhe foi indagado, a senhora diga simplesmente que não sabe, certo? Certo. Ministério Público. Boa tarde, senhora Mônica, tudo bem? Tarde. Senhora Mônica, antes de tudo, informo a senhora que um depoimento que o senhor prestou no processo 505493288.2016 foi juntado a esses autos no anexo 408 do evento 2. O senhor confirma o teor daquele depoimento que o senhor prestou anteriormente ao Dr. Juiz Moro? Sim, confirmo. Ok. Qual que é a profissão da senhora, doutor? Eu sou empresária na área de publicidade. A senhora e seu marido trabalharam junto numa empresa chamada Polis, não é isso? É nossa empresa. Qual que era a atividade realizada pela empresa? Marketing político, produção e criação de campanhas políticas. Ok. E como era a divisão de atribuições entre o senhor e seu esposo? Entre a senhora e seu esposo, desculpa. O João sempre cuidou da parte criativa, estratégia política, condução de produção, enfim, a parte de criação. E eu sempre cuidei da parte operacional e financeira da empresa. Ok. Nessa atividade aí que a senhora colocou de marketing político, é isso? Uhum. A empresa da senhora e do seu marido, eles receberam pagamentos que foram não contabilizados? Sim. A senhora poderia me explicar um pouco sobre isso? Em todas as campanhas que fizemos, e gostaria de reiterar aqui o que já falei outras vezes, tanto perante o excelentíssimo senhor juiz, quanto na época da minha colaboração, não existe campanha política no Brasil sem dinheiro não contabilizado, ou quer dizer, caixa 2. Não se faz. Se alguém disser que faz, não está falando a verdade. Isso eu só quero reiterar isso, porque isso é importante que seja colocado no contexto geral de tudo que aconteceu. Então, nós dois trabalhamos em várias campanhas, a nossa empresa prestou serviços em várias campanhas a vários candidatos de vários partidos, não trabalhamos só para o PT, vários partidos, no Brasil e fora do Brasil. E no Brasil, especialmente, todas as campanhas que nós fizemos para todos os partidos que trabalhamos, desde que começamos a trabalhar com a nossa empresa,
foi feito com pagamentos oficiais e pagamentos não contabilizados, sempre. Ok. E os pagamentos não contabilizados, como eles eram recebidos? Em dinheiro, às vezes em dinheiro entregue em mãos, depósitos feitos no exterior, essas duas formas, na verdade, ou dinheiro entregue em mãos no Brasil, ou depósitos em conta no exterior. Ok. Sobre depósito no exterior, qual era a conta utilizada para vocês receberem valores não contabilizados? O João tem tinha uma conta na Suíça chamada Shellbill, a empresa chamava-se Shellbill, uma conta desta empresa. Desde 1998 existe essa conta e nós recebemos nessa conta do João. Ok. Essa conta recebeu pagamentos não contabilizados do Grupo Odebrecht? Sim. Eu poderia circunstanciar, por favor? Bom, isso aconteceu desde 2006. Nosso primeiro contato com a Odebrecht foi na campanha de reeleição do presidente Lula, em 2006. Nós fizemos a campanha e nesta eleição nós já recebemos uma parte oficial e uma parte Caixa 2. Okay. E a Odebrecht pagou exatamente essa parte em Caixa 2 nesse ano. Foi o primeiro ano que nós tivemos relacionamento com a Odebrecht. E pagou uma parte no Brasil e uma parte em conta no exterior. E daí por diante, todas as campanhas que fizemos, não só para o PT, gostaria de colocar isso sempre, todas as campanhas que fizemos, nós tivemos esse tipo de pagamento. Okay. A maioria das vezes com a Odebrecht, colaborando com os partidos. Quem era o contato dentro do Grupo Odebrecht? Primeiro, logo no início de 2006, era o senhor Pedro Novis. Foi o meu primeiro contato para acertar os pagamentos. Logo depois, acho que se não me engano em 2010, mais ou menos, talvez um pouco antes, 2010, a campanha de 2010, o Novis saiu, pelo menos do meu circuito, não sei se ele saiu da empresa ou não, e me foi apresentado o senhor Hilberto Mascarenhas. Foi com ele que eu passei a tratar desses pagamentos. Ok. Mais alguém além deles? Não, assim, o contato, quando eu digo contato de acerto, né? A pessoa que comandava, digamos assim. Quer dizer, eu imagino que a ordem devia vir lá de cima, de Marcelo, eu não sei de quem, nunca tive contato com ele. Mas o meu contato era com o Hilberto como diretor. Depois ele me passava para uma pessoa chamada Fernando Migliatti, que era um operador, ele operacionalizava os pagamentos junto comigo, como é que ia ser, onde é que entregava, datas, enfim, a parte prática. Então eu tive contato com o Hilberto e com o Fernando Migliatti, apenas. A senhora conheceu Maria Lúcia? Sim, conheci, Lúcia. no escritório da Odebrecht, sim. E Maria Ângela? Lúcia. Ângela também, E sim. qual que era o tipo de contato com elas? Eventualmente, quando eu precisava falar com o Hilberto, eu entrava em contato com Maria Lúcia. Às vezes ela me avisava de pagamentos, de datas, que eventualmente podia mudar alguma coisa do que eu tinha acertado pessoalmente. Ela às vezes entrava em contato para me avisar. Enfim, alguns contatos assim esporádicos, mas durante todo o período em que tivemos esse contato com a Odebrecht, eu sempre falava com Maria Lúcia. Ângela muito menos, Maria Lúcia mais. Ok. E esses contatos com ela eram para pagamentos não contabilizados? Sim, Esse pessoal que o senhor mencionou, sim. Migliatti, Hilberto? O nosso contato com a Odebrecht era só isso, só esse exatamente. Eles faziam os pagamentos de Caixa 2 da parte da campanha que não era contabilizado, que o partido não podia ou não queria pagar por dentro, como se chamava. Ok. Então eles diziam que era uma colaboração da empresa, que a empresa estava colaborando com o partido e que pagaria a parte não oficial. Ok. Os pagamentos do Grupo Odebrecht foram feitos no interesse das campanhas do PT? Sim, várias campanhas do PT. Na verdade, com o Grupo Odebrecht foi só as campanhas do PT, porque a partir de 2006, com a vitória da campanha de reeleição do presidente Lula, nós passamos a fazer várias campanhas para o PT. Em 2008 nós fizemos campanha da Marta Suplicy, em 2010 a Dilma e assim por diante. Então, foram várias campanhas do PT. Ok. E quem que era o contato no Partido dos Trabalhadores? O principal, quer dizer, o negociador era o Palocci, era com quem eu conversava sobre valores e, enfim, fechava os contratos. E depois disso, normalmente bom, aí depende da campanha. Vacari, às vezes, o Felipe, se não me engano, em 2006, o tesoureiro da campanha era o Felipe, e aí com ele. Mas normalmente o Vacari. Era a pessoa que eu tinha mais contato dentro do PT era com o Vacari. E era tratado com eles esses assuntos das doações não contabilizadas? No caso com ele, os dois assuntos, tanto da parte oficial, contabilizada, quanto também da parte não oficial, era tratado com ele. Ok.
Foi apreendida uma planilha denominada Planilha Posição Especial Italiano. Você se recorda dessa planilha? Uhum, e qual que era a circunstância dela? Eu recordo da planilha porque eu tive conhecimento dela já aqui em Curitiba, claro. Eu não conhecia a planilha antes, nunca me foi mostrada. Então eu conheci a planilha daqui de quando eu fui presa em Curitiba, que saiu nos jornais, enfim, todos os lugares. Antes disso, eu não sabia de planilha nenhuma. A senhora participou da campanha de reeleição do presidente Lula? Sim. E qual que foi o trabalho que vocês fizeram? A campanha, toda a parte de comunicação da campanha, toda. E receberam pagamentos não contabilizados em razão disso? Sim, também. Poderia circunstanciar, por favor? Valores, doutor, Não precisa ser não valores. precisa valores, né? Porque são 12 anos atrás, eu não tenho, assim, eu sei de... Mas foi isso, nós fomos convidados a fazer, o João foi convidado a fazer a campanha, teve várias conversas com o presidente Lula, com o Palocci, com as pessoas que cercavam ele na época, conversas institucionais sobre a campanha, o que eles queriam, que tipo de campanha poderia ser feita naquele momento. Depois que foi acertado que o João faria, que o João aceitou fazer, eu entrei para negociar. E aí me foi dito que seria o Palocci, que eu já conhecia de antes, que seria a pessoa com quem eu ia tratar. E conversei com ele, ele me disse naquele momento que aquele valor não poderia ser todo em Caixa 1, dinheiro oficial, que o partido não tinha lastro suficiente para isso, era o que sempre me diziam. E que tinha uma parte que tinha que ser pago por Caixa 2. E a gente, como era uma coisa quase institucional, a gente acabava aceitando e fazia. É isso. E foi assim, 2006 foi assim também, na campanha de reeleição. Mais uma vez. Vocês fizeram uma campanha em El Salvador, é isso? Uhum, sim. Poderia me dizer, por favor? Em 2009 nós fizemos a campanha presidencial do então candidato Maurício Funes. Era um novato na política e que entrou como outsider, alguém que jamais ganharia aquela eleição, e a gente acabou ganhando a eleição, ele virou presidente. Essa campanha, esse convite para ir fazer essa campanha em El Salvador partiu de alguém do PT, se eu não me engano, Gilberto Carvalho, que conversou com o João sobre isso, que seria importante ter alguém lá que desse um reforço na campanha, porque era importante ganhar aquela campanha. Há 20 anos que o Partido Arena, que é o partido de direita, lá só tem 2 partidos, ganhava as eleições em El Salvador. Sempre ganhou, desde que acabou a guerra, nunca teve outro partido governando. E nós fomos para lá, passamos meses lá trabalhando e ganhamos essa eleição. Mas, na verdade, o convite partiu, não é o convite, vamos dizer assim, nós somos, o PT tinha interesse, claro, não só em El Salvador, como em vários países da América Latina, que a esquerda ganhasse as eleições, e convidou o João achava que o João seria um reforço interessante para fazer essa campanha. E o Partido Trabalhador, de alguma forma, financiou essa campanha? Não. Assim, de alguma forma, sim, porque foi uma campanha difícil, muito difícil, com pouco dinheiro, um partido mínimo que não tem dinheiro, não tinha, né? Eles agora estão no poder até hoje. E o PT intermediou, eu negociei com o Palocci isso, inclusive, que a Odebrecht pagaria uma parte dos nossos valores. Foi uma campanha muito barata para os nossos padrões, porque a gente fez mais por... primeiro que seria um case interessante para o nosso currículo, muito interessante, se ganhássemos seria muito interessante, como foi. E por vários motivos, simpatia quando conhecemos o candidato e a mulher dele, uma brasileira, o pedido do presidente Lula, enfim. O pedido do presidente Lula. Porque Gilberto Carvalho disse que o presidente Lula tinha interesse que o João fosse. Ok. E como que foi a participação da Odebrecht? Ela pagou... Ela pagou, na época, $1,5 milhão, que foi a nossa parte que nós cobramos para fazer a campanha. Quer dizer, cobramos uma parte lá do partido, lógico, teve uma parte paga lá pelo partido, a parte oficial, e a parte Caixa 2 foi paga pela Odebrecht e foi intermediado pelo Palocci. Seria a Odebrecht que pagaria esse valor, $1,5 milhão. Ok, sem mais perguntas, excelência. Você, na votação, tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Eu me viro para lá, não sei. Tem perguntas? Fica assim? Boa tarde, Boa tarde. senhora Mônica. A senhora já registrou que fez um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Uhum. A senhora também é colaboradora em outros países? Não.
Oficialmente não. Não tenho colaboração. Não, né? Não. A senhora tem tratativas em outros países? Não. Perfeito. Com relação à sua colaboração premiada, eu vejo aqui que a senhora foi indagada pelo Ministério Público sobre o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. A senhora também foi questionada em relação a outras campanhas que a senhora chegou a fazer? Outras que não do PT? Sim. Está perguntando? Sim. Desde que eu comecei, nessa colaboração eu citei todas as campanhas que fizemos desde 2002. E aí, nesse período, tivemos outras campanhas que não do PT também. Sim. E nós contamos também. E a senhora começou a atuar nessa área em 2002? Não, eu atuo nessa área há muitos anos. Não vou dizer quantos que pega mal para mim. Mas nossa empresa surgiu em 2002. A empresa Sim. Polis Propaganda, criei com o João em 2002. Então, a partir daí, é que eu passei a coordenar a parte financeira. Antes eu era um funcionário, eu trabalhava para vários marqueteiros do país. Certo, Eu mas fazia também na campanhas, área mas de não como campanhas. dona. Sempre na área de Política. campanha. Sim, eu trabalho há muitos anos na área de campanha política, Certo, na área de criação. Depois é que eu passei a ser administradora. certo. Com relação a essa campanha de El Salvador que a senhora fez referência, a empresa da senhora foi remunerada para fazer essa Sim, campanha? foi remunerada. A empresa da senhora era a Polis. A Polis. Polis. A senhora chegou a ter contato com o advogado Rodrigo Tacla Duran? Não, nunca ouvi falar nele agora pela imprensa, agora, quer dizer, dos 2 últimos anos pela imprensa. Certo. Não conheço, não conhecia, nunca tinha ouvido falar na vida. Sim, mais perguntas, Excelência? Outros defensores têm alegações? Tem? Não? Alguns questionamentos adicionais do juiz aqui muito rapidamente, senhora Mônica. Senhora Mônica, a senhora conhece um indivíduo chamado Luiz Kornick? Sim, conheço. A senhora ou o seu marido receberam valores pagos pelo senhor Luiz Kornick? Sim, recebemos. A senhora pode me descrever as circunstâncias? Nós fizemos a campanha de eleição da presidente Dilma em 2010. Dessa campanha restou uma dívida, na época, de 10 milhões de reais, da parte não oficial, tá? Da parte Caixa 2. A parte oficial foi toda paga, normalmente, durante a campanha, notas fiscais, depósito bancário, tudo direitinho. Da parte não oficial ficou uma dívida, o PT ficou com a dívida com a gente de 10 milhões de reais, e que passou 2011, não pagava, 2012 quase todo e não pagava, e eu cobrando de todo mundo que eu podia cobrar, as pessoas com quem eu falava sobre dinheiro, que era basicamente o Palocci e o Vacari. E, enfim, cobrava e não resolvia, eu tentava resolver de um jeito e não resolviam. Um dia o Vacari me chamou e disse que tinha conseguido resolver a dívida, que tinha uma pessoa, um empresário, que queria colaborar com o partido, e que a colaboração dele ia ser o pagamento da nossa dívida, esses 10 milhões que tinham ficado para trás em 2010. Isso foi em 2012, se eu não me engano, doutor, finalzinho de 2012. E aí me passou um cartãozinho do senhor Luiz Kornick, pessoa que eu nunca tinha ouvido falar também, não conhecia, não sabia quem era. E eu procurei, tive contato com ele no escritório dele no Rio, ele já sabia do assunto, quando eu cheguei, o Vacari já tinha falado tudo para ele, ele sabia o que era, e nós acertamos o pagamento desses 10 milhões em várias parcelas nessa conta da Shellbill, no exterior. E ele pagou quase todo. A senhora sabe se ele estava pagando em nome próprio ou ele estava representando alguma empresa específica? Isso na época dos fatos. Não, eu não sabia se ele estava pagando. Eu achava que ele estava pagando em nome próprio. Ele tinha uma empresa, né? Porque quando eu visitei num escritório no Rio de Janeiro, percebia-se que era uma grande empresa, que eu não conhecia. E o cartãozinho dele também tinha o nome da empresa. Mas ele me disse que ele ia pagar. Sim. E quando eu entrava na conta, eu tinha acesso esporádico a esses extratos, não aparecia o nome dele, mas aparecia o nome de um banco. Não aparecia o nome de uma empresa, aparecia o nome de um banco. A senhora mencionou quanto à campanha de 2006 de reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a senhora não saberia dimensionar os valores. Mas falando em valores aproximadamente, nós estamos falando aqui de milhares de reais ou milhões de reais? O valor total da campanha, mais ou menos 18 a 20 milhões de reais. E quanto de Caixa 2? Mais ou menos 10 milhões em Caixa 2 e 8 milhões em, mais ou menos, em oficial. A senhora conhece um indivíduo chamado Fernando Bittar?
Não, só de nome. Nunca vi. E esses pagamentos de Caixa 2, do senhor Zui, da Odebrecht, a senhora tinha uma ideia do que eram esses pagamentos, se eles tinham relação com alguma coisa? Eu sempre imaginei, Excelência, que por terem muitas obras de governo, muito trabalho, a Odebrecht tinha várias obras no governo Lula, na época já tinha, em 2006, depois Dilma, 2010 e 2012, sempre, que era, na verdade, uma coisa muito comum, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em vários outros lugares, as empresas colaboram com os partidos, doando dinheiro, ou doando, enfim, pagando, e tanto de forma oficial e de forma não oficial. Eles doam tanto em Caixa 1 como doam em Caixa 2. Então, eu imaginava que era por interesse em manter o seu grande cliente, governo, eles colaboravam pagando campanha, não só campanha, eles pagavam várias coisas, né? Não é só o marketing político que recebe em Caixa 2 uma campanha. Todas as áreas de uma campanha política recebem em Caixa 2. Esse pagamento Caixa 2 não era vamos dizer, era uma decisão deles ou era uma decisão da senhora e do senhor João? Absolutamente deles. Eu lutei bastante para conseguir. Tanto é que no último, se a gente fizer observar os últimos anos, quer dizer, desde que a gente começou, eu consegui cada vez mais aumentar o valor do Caixa 1. Para mim era muito mais, claro que era mais caro, mas não interessava, era menos risco, era muito mais tranquilo, se trabalhava de uma forma completamente sem perigo, eu não tinha que carregar mala de dinheiro para lugar nenhum, eu não tinha que sair depois, enfim. Era absolutamente dos partidos, sempre. Todos tinham o mesmo discurso de que tem um teto, de que existe um limite, que o marketing político é muito caro e que o valor total não pode ser pago, enfim. Era esse o discurso. Em 2006, nessa campanha de reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso sucedeu aquele chamado escândalo Mensalão em 2005, que houve questões relativas a Marcos Valério, ao Partido dos Trabalhadores, a Caixa 2, o próprio ex-presidente declarou que repudiava o Caixa 2, ou era Caixa 2, ou alguma coisa parecida. Havia alguma discussão nesse sentido? Isso não levou a alguma, vamos dizer assim, evitar esse tipo de situação em 2006? Sim, eu não participava das reuniões com o presidente Lula, nunca, mas o João, durante alguns meses a gente já trabalhando, porque uma campanha se começa com muito tempo antes, né? Se chega em outubro e começa a trabalhar, muito tempo antes. O João várias vezes comentou isso, não com o Lula exatamente, não sei, mas com Palocci, com outras pessoas do risco de ter acabado de passar pelo que passaram. Justamente a campanha era uma campanha dificílima, porque a imagem do presidente Lula estava bastante abalada naquele momento por conta do mensalão, tanto é que haviam prognósticos de que jamais ele conseguiria se reeleger, era o que se dizia na época, inclusive chegaram a falar que ele tinha que abdicar é ótimo, de renunciar, enfim. Então, João teve essas conversas com eles várias vezes de que é um risco, eu não quero isso, não vou me meter nisso. Durante algum tempo ele conseguiu dizer que não ia fazer assim, que ia fazer, mas você acaba aceitando e fazendo, enfim. Mas fizeram do mesmo jeito, então? Excelência, pela ordem, Vossa Excelência fez um registro em relação a essa ação chamada Mensalão, mas deixou de registrar que o ex-presidente Lula não foi denunciado nessa ação, ou seja, o Ministério Público não o envolveu na ação penal. Então, me parece que trazer esta ação penal para tocar no nome do ex-presidente Lula não parece adequado, uma vez que ele não integrou aquele processo. Certo, fica registrado aí. De todo modo, eu falei de escândalo do Mensalão, que não se confunde exatamente com o objeto específico da ação penal, mas fica registrado a posição do defensor, embora o juiz faça as perguntas que ele entender que sejam pertinentes para o processo. A senhora mencionou esses contatos, essa preocupação, mas a senhora presenciou essas conversas do senhor João Santana? Não, eu não participava dessas reuniões de cúpula, vamos chamar assim, nunca participei. Era sempre o João. A senhora mencionou rapidamente aqui, mas a senhora não tinha contato então com o ex-presidente? Depois que a gente começou a fazer a campanha, eu tinha contatos assim, nas gravações, a gente ia gravar com ele, eu participava de tudo isso. Eu tinha um contato social, vamos chamar assim, que ele ia no estúdio, na produtora onde a gente trabalhava, a produtora que eu montei em Brasília, ele ia lá gravar com a gente, ficava com ele conversando um tempo, mas nas reuniões
de cúpula, nas reuniões de decisões políticas, estratégicas, eu nunca estava. Mas eu tive contato com ele, claro, certo. mas assim, dessa forma. E sobre esses pagamentos, as dívidas, esses valores, a senhora teve alguma conversa com o ex-presidente? Nunca. Eu nunca falei de dinheiro com o presidente Lula. Nunca falei valores, ele também nunca tocou no assunto comigo, nunca negociei nada, nunca cobrei nada dele. Meu contato sempre foi com o Palocci, acima, era o meu contato mais, hierarquicamente mais alto, e depois do Palocci, o Vacari, enfim, outras pessoas do partido, mas o presidente Lula nunca. Tá certo. São as indagações do juízo, então pode interromper a gravação.